A gente está aqui para compartilhar um pouco sobre a construção desse artigo recém-publicado nosso, Estereótipos e Fetichização das Personagens Nipo-Brasileiras em Telenovelas Nacionais, um artigo publicado na revista Estudos Culturais, e que, pela Nayara como primeira autora e eu, Cristine como segunda autora, e que teve assim como motivação, uma motivação de longa data, já faz mais de 5 anos, né, Nayara? Acho que essas motivações iniciais surgiram a partir de uma abertura que eu tenho na minha agenda de pesquisa para estudos culturais e relações internacionais, e do teu interesse na questão da representatividade de asiáticos no audiovisual, mais especificamente nas telenovelas brasileiras, estudar a representação de nipo-brasileiros nas telenovelas nacionais. Ao longo das nossas conversas, a gente foi percebendo que seria interessante colocar um olhar especial para a representação de mulheres, né? E a partir dessa motivação, então, se estruturou essa pesquisa que se desenvolveu ao longo de alguns anos e finalmente ano passado, que foi no mês passado, na verdade, poucos meses, né? Faz 2 meses que está publicado o artigo, a gente teve a satisfação de ver ele aí no mundo. Então, conversar um pouquinho sobre ele. Antes de passar a palavra para conversar um pouco sobre o que a gente fez em termos da pesquisa, de que a gente analisou e alguns achados, como professora de Relações Internacionais, acho que é uma coisa que eu sempre estou interessada em dizer de que forma é importante esse tema para as relações internacionais. E eu acho que a importância desse tema, de estudar a representação de nipo-brasileiros em telenovelas nacionais, ela está ligada a uma construção de uma herança colonial, cultural que nós temos na formação do nosso país. Essa herança cultural de matriz colonial que nós temos faz com que os corpos brancos europeus tenham uma centralidade na representação e na construção da própria identidade nacional que exclui e inferioriza outros corpos de outras procedências que são culturalmente considerados minorias, embora matematicamente não o sejam, né, como as mulheres, como representações negras, então, e asiáticas também. Então, para as relações internacionais, estudar como são representadas esses grupos é um tema muito importante para as relações internacionais, que trabalha no sentido de descolonizar as relações internacionais. Então, Nayara, assim, acho que é super bacana a gente compartilhar um pouco do que a gente fez e dos achados, né? Dizer que eu fico muito feliz por a gente publicar junto esse trabalho que tem essa motivação tua tão genuína, né, no tema. Sim, obrigada, Cris. Então, esse trabalho, ele surge de um interesse meu de crescer e não ver muitas representações asiáticas, principalmente femininas, na mídia audiovisual brasileira. E dentro das poucas que tinham, a maioria delas era bem simplória, estereotipada, estranhas. E eu venho desse interesse meu também de tentar entender o porquê, de tentar entender como isso aconteceu. E a gente estudou 4 novelas, que é a Bang Bang, Morde a Sopra, Sol Nascente e Malhação Viva a Diferença. E a gente constatou aquilo lá, que elas são muito simplistas e, ao mesmo tempo, muito generalistas. Elas partem de um princípio de músicas estereotipadas, de mulheres que são submissas ou que são, de algum jeito, fetichizadas, extremamente fetichizadas ou extremamente submissas, não tem nuances. Então, ver essas representações foi interessante nesse sentido de tentar entender por que isso aconteceu dentro da história de migração, de trocas culturais entre as comunidades do Japão e as comunidades do Brasil. E foi também surpreendente, porque a gente achou também uma representatividade que foi muito positiva, tanto em sua construção quanto em sua recepção pelo público, que é o da Malhação Viva a Diferença. E eu convido todos vocês, né, que tiverem interesse em acompanhar essa trajetória, em ver esse entendimento nosso, a ler o nosso artigo. O link vai estar disponível em algum lugar para vocês olharem. Então, muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Muito obrigada, Cris, também pela parceria, pelos anos de paciência de escrever juntas, de publicar juntas. E é isso.